O cheiro foi a primeira coisa que ela sentiu. Palha molhada, esterco antigo, madeira podre, um cheiro pesado que grudava na pele e fazia arder o fundo da garganta. Maria apertou o bebê contra o peito, tentando protegê-lo do frio da madrugada que entrava pelas frestas do estábulo abandonado. Shhh! Fica quietinho, meu amor. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para o filho. O choro do bebê vinha fraco, cansado. Não era birra, era fome, era exaustão. Maria estava ali porque não havia mais nenhum lugar. Horas antes, ela tinha sido empurrada para fora da casa onde morava com o marido e a sogra. Não houve discussão longa, não houve explicação, só palavras duras jogadas como pedras. Você virou peso. Esse menino não é problema nosso. Some daqui antes que piore. E ela tinha ido. Com uma sacola rasgada, o corpo dolorido do parto recente e um recém-nascido nos braços. Andou até onde as pernas aguentaram. Quando a noite caiu e o vento começou a cortar, viu o estábulo velho à beira da estrada de terra, sem porta, sem tranca, sem nada, só paredes tortas e um teto que ainda se mantinha em pé por teimosia. Foi ali que se sentou no chão. Foi ali que percebeu que talvez não sobrevivesse àquela noite. O bebê se mexeu procurando leite. Maria levou o peito à boca dele, mas quase não havia nada. O corpo dela estava fraco demais. Ela fechou os olhos, sentindo a culpa esmagar o peito. Me perdoa, murmurou com a voz quebrada. Eu tentei. Eu juro que tentei. Ela tirou o próprio casaco fino e envolveu o menino, mesmo tremendo de frio. Preferia sentir dor a ouvir aquele choro fraco. Do lado de fora, o vento fazia os galhos baterem uns nos outros. Um uivo distante ecoou. Maria se encolheu ainda mais. Naquele momento, ela pensou em desistir. Pensou que talvez fosse melhor fechar os olhos e deixar o corpo descansar. Pensou que ninguém sentiria falta. Pensou que o mundo não tinha lugar para mães pobres. Mas então o bebê segurou o dedo dela. Um gesto pequeno, instintivo, frágil, e aquilo a trouxe de volta. Não, ela sussurrou, respirando fundo. A mamãe fica. A mamãe vai ficar. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, o fazendeiro Joaquim voltava da vila. Era um homem conhecido por poucas palavras e muito trabalho. Viúvo havia anos, acostumado ao silêncio da casa grande e ao barulho constante da lida. Naquela noite, o cavalo diminuiu o passo perto da estrada velha. Joaquim franziu o senho. Havia luz onde não deveria haver. Uma lamparina fraca tremulava dentro do estábulo abandonado. Ele puxou as rédeas. Aquela construção estava vazia fazia anos. Servira de abrigo para animais doentes, depois fora esquecida. Gente não parava ali. Gente evitava. Joaquim desceu do cavalo devagar. Algo no peito apertou. Não medo, mas alerta. Aquele tipo de alerta que nasce quando algo está fora do lugar. Ele se aproximou em silêncio, ouvindo um som que não combinava com a noite do campo. Um choro, baixo, cansado, quase sumindo. Joaquim sentiu o coração acelerar. "Tem alguém aí?" chamou firme, mas sem agressividade. O choro cessou de repente. Lá dentro, Maria congelou. Ela segurou o bebê com força, o corpo inteiro tremendo agora não só de frio, mas de pavor. Pensou em fugir, pensou em se esconder, pensou em implorar. A voz veio de novo, mais perto. "Não vou machucar ninguém. Só quero saber quem está aí." Maria respirou fundo, sentindo o gosto amargo do medo. "Pelo amor de Deus," ela disse, quase inaudível, "não chama ninguém. Eu vou embora." Joaquim entrou devagar no estábulo. A luz fraca revelou a cena que ele nunca esqueceria. Uma mulher jovem, suja de estrada, sentada no chão de palha molhada. Um bebê muito pequeno nos braços, olhos fundos, pele pálida. Um cansaço que não vinha de um dia ruim, mas de uma vida inteira sendo pesada demais. Joaquim engoliu em seco. Não era invasão, não era roubo, era sobrevivência. Maria levantou os olhos e falou antes que ele dissesse qualquer coisa. "Eu não vou dar trabalho. Eu só precisava passar a noite. Eu juro que vou sair ao amanhecer.
A voz falhou. O bebê chorou de novo, fraco. Joaquim ficou parado por um segundo que pareceu eterno. Depois tirou o casaco grosso dos ombros e estendeu em direção a ela. Primeiro, disse ele, com a voz firme, mas diferente, cobre essa criança. Depois a gente conversa. Maria hesitou desconfiada. Eu não tenho como pagar. Joaquim balançou a cabeça. Criança não se paga. Criança se protege. E naquele instante, sem saber ainda, Maria estava prestes a ouvir palavras que mudariam o rumo da vida dela. Palavras que ninguém dizia para gente como ela. Mas isso ainda viria. Maria ficou olhando o casaco estendido como se fosse uma armadilha. O tecido grosso parecia impossível de existir perto dela, como se pertencesse a outro mundo. O bebê chorou outra vez, e o som foi o empurrão que ela precisava. Ela puxou o casaco devagar e envolveu o menino, cobrindo a cabeça pequena, protegendo do vento que entrava pelas tábuas quebradas. Joaquim não se aproximou mais. Deu 2 passos para trás, respeitando o espaço dela como quem respeita um animal ferido. Qual seu nome? Ele perguntou baixo. Maria respirou fundo. A voz saiu rouca, humilhada, como se cada palavra fosse um pedido de desculpa por existir. Maria. E essa criança? Ela olhou para o bebê e a garganta apertou. Gabriel? Joaquim assentiu devagar, como se estivesse gravando aquilo na memória. Ele está com fome. Não foi acusação. Foi constatação. E doeu mais ainda porque era verdade. Maria apertou os lábios. O orgulho tentou levantar, mas caiu de joelhos. Eu não tenho mais leite suficiente. Eu tô tentando, mas... A voz quebrou. Eu não comi direito faz dias. Joaquim olhou ao redor. A palha molhada, o balde velho, a lamparina quase apagando. Aquilo não era abrigo, era abandono com teto. Ele passou a mão no rosto como se quisesse acordar daquela cena. Você consegue ficar em pé? Perguntou. Maria tentou. As pernas tremiam. O corpo parecia feito de papel molhado. Ela levantou com esforço, segurando Gabriel contra o peito, e por um segundo achou que ia cair. Joaquim avançou rápido, mas parou antes de tocar nela. Apoia na parede. Ela apoiou. Respirou forte. O bebê se mexeu procurando de novo. Joaquim olhou para fora, para o cavalo esperando. Depois olhou de volta para ela. Minha casa fica a uns 20 minutos daqui. Tem comida, leite, cobertor. Você vai comigo. Maria arregalou os olhos como se ele tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Não, ela disse num impulso. Eu não posso. O senhor não me conhece. Justamente. Joaquim manteve a voz firme. E eu não preciso te conhecer para saber que você não aguenta mais uma noite aqui. Maria sentiu o estômago revirar. A palavra casa soava perigosa. Casa, para ela, tinha virado sinônimo de expulsão. Eu não quero problema para o senhor. Joaquim soltou um riso curto, sem alegria. Problema eu já tive demais nessa vida. O que eu tô vendo aqui não é problema. É uma mãe tentando não morrer. Maria abaixou os olhos. A vergonha queimou o rosto. Eu não tenho ninguém, ela sussurrou. A frase saiu pequena, mas carregada de um peso que derruba qualquer pessoa. Joaquim ficou alguns segundos em silêncio. A noite parecia escutar também. Ele apontou para o bebê. Ele tem você. Maria segurou o choro. Não queria chorar na frente de estranho, mas o corpo traía. Eu falhei com ele, ela murmurou. Joaquim deu um passo mais perto, ainda sem invadir. Você não falhou. Você chegou até aqui com ele vivo. Isso já é coisa de mulher forte. Essas palavras atravessaram Maria como faca. Porque ninguém chamava ela de forte. Chamavam de inútil, de peso, de vergonha. Ela mordeu o lábio, sentindo o gosto de sangue. Meu marido... Ela começou, mas parou, como se o nome dele ainda desse medo. Joaquim não pressionou. Só esperou. Maria respirou fundo. E quando falou, as palavras vieram correndo, como se estivessem presas há tempo demais. Eu casei porque não tinha escolha. Meu pai morreu cedo. Minha mãe ficou doente. Eu era a mais velha.
Quando Joaquim... Ela percebeu e engoliu seco, confusa com o nome igual. Quando o meu marido apareceu, minha família disse que era um homem trabalhador, que eu ia ter segurança. Eu acreditei. Ela soltou um riso amargo. Segurança é uma palavra bonita para quem nunca dormiu com medo. O bebê choramingou. Maria balançou devagar, tentando acalmar. Quando eu engravidei, ele ficou bravo. Disse que criança só dá gasto. Disse que eu ia ficar feia, que ninguém ia me querer se ele me largasse. Eu fiquei presa. E a mãe dele? A mãe dele dizia que eu tinha que agradecer por ter teto. Maria apertou o casaco no bebê, como se fosse armadura. Quando o Gabriel nasceu, a voz dela falhou. Eu achei que ele ia mudar. Achei que ele ia olhar para o filho e virar homem. Mas ele só olhou para mim como se eu tivesse virado mais peso ainda. Joaquim sentiu o peito endurecer. Aquele tipo de raiva quieta que não faz barulho, mas decide coisas. E hoje, Maria continuou com os olhos cheios, hoje ele me mandou embora. Disse que não ia sustentar mulher fraca e criança chorona. E eu saí. Eu saí sem nada, porque eu não tinha direito nem das minhas próprias roupas. Ela tentou engolir o choro, mas ele veio mesmo assim. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto sujo. Eu só queria que meu filho não passasse fome. Só isso, era só isso. Joaquim fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, a decisão já estava tomada por dentro, mesmo que ele ainda não soubesse como explicar. Maria. Ele disse o nome dela como quem faz promessa. Você vai comigo agora. E escuta bem o que eu vou te dizer. Ela ergueu o olhar. Joaquim falou devagar com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Enquanto você estiver sob meu cuidado, não vai te faltar nada. Maria piscou, como se o cérebro não aceitasse. É, senhor. Por quê? Joaquim olhou para o estábulo, para a palha molhada, para o vento entrando, depois olhou para o bebê. Porque eu sei o que é ver alguém sumindo na frente da gente e fingir que não viu. E eu não vou fingir hoje. Ele estendeu a mão, não para tocar nela, mas para oferecer apoio. Vamos antes que o frio leve o que ainda está de pé em você. Maria hesitou mais um segundo. E então, num movimento lento, colocou a mão na dele. A mão dela era gelada, ossuda, tremendo. A dele era grande, quente, firme. E aquele simples contato pareceu quebrar alguma coisa antiga dentro dela. Ela não disse, obrigada. Não conseguiu. Só assentiu com a cabeça, apertou Gabriel e deu um passo. 2, 3. Saíram do estábulo. A noite continuava a mesma. Mas Maria sentiu que algo tinha mudado. Como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse olhado para ela e visto gente. Joaquim ajudou-a a subir no cavalo com cuidado. Maria sentou na frente, Gabriel protegido entre os braços. Joaquim montou atrás, mantendo distância, mas segurando as rédeas com firmeza. O caminho até a fazenda foi silencioso. Só o som dos cascos na terra e a respiração fraca do bebê. Quando as luzes da casa grande apareceram ao longe, Maria sentiu o corpo inteiro travar. Casa grande significava gente. Gente significava julgamento. Gente significava perigo. Mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, Joaquim soltou uma frase. Quase como se respondesse o medo dela sem que ela tivesse aberto a boca. Aqui ninguém vai te humilhar, Maria. Não enquanto eu respirar. E Maria, com o rosto encostado na cabeça do filho, finalmente deixou as lágrimas caírem sem lutar, porque no fundo ela sabia, aquela noite não era só um resgate, era o começo de uma história que ia cobrar coragem de todos eles, e o passado ainda não tinha terminado de bater na porta. A porta da casa se abriu com um rangido baixo. Maria entrou como quem pisa em território sagrado sem permissão. O chão era limpo, firme, cheirava a sabão e madeira antiga. Nada ali gritava luxo, mas tudo falava de cuidado, de permanência, de alguém que ainda se importava em manter as coisas de pé. Joaquim acendeu o lampião maior e a luz espalhou um calor que Maria não sentia havia meses. Senta, ele disse, apontando para a cadeira perto da mesa. Não precisa pedir. Maria sentou devagar, o corpo inteiro reclamando. Gabriel dormia agora exausto demais até para chorar.
Joaquim foi até o fogão, esquentou água, pegou um pano limpo. Vou preparar um banho para ele, disse. E depois para você. Eu posso... Maria começou. Hoje não. Ele cortou sem dureza. Hoje você só recebe. A palavra recebe quase doeu. Maria segurou o choro enquanto Joaquim cuidava do bebê com um cuidado silencioso, respeitoso. Ele não era desajeitado. Também não era íntimo demais. Era atento, como alguém que já tinha segurado fragilidade antes. Quando Gabriel foi colocado numa bacia com água morna, ele relaxou imediatamente. Maria levou a mão à boca. Fazia dias que não via o filho tão calmo. Ele gosta de água, Joaquim comentou. Gosta, Maria respondeu num fio de voz. Em casa, quando eu conseguia esquentar... Ela parou. Não queria trazer aquela casa para dentro desta. Depois do banho, Joaquim envolveu o bebê num pano limpo e o colocou numa cesta improvisada perto do fogão, onde estava mais quente. Maria sentiu as pernas cederem de alívio. Agora você, ele disse, deixando uma toalha dobrada sobre a mesa. O quarto do fundo tem uma tina. Maria hesitou. Eu... tô suja. Joaquim a encarou com firmeza tranquila. Você tá cansada e merece descanso. Ela foi. No quarto do fundo, Maria se despiu devagar. O corpo refletido no espelho rachado quase não parecia dela. Costelas marcadas, hematomas antigos, a barriga ainda inchada do parto recente. Ela passou a mão pelo próprio corpo com estranhamento, como se estivesse vendo alguém que não reconhecia mais. A água morna caiu sobre ela e o choro veio sem aviso. Não foi alto. Não foi bonito. Foi um choro de desmanchar por dentro, de quem segura a dor tempo demais. Maria se sentou na tina e deixou a água levar o cansaço, a vergonha, a humilhação grudada na pele. Quando saiu, vestiu uma roupa simples que Joaquim tinha separado, grande demais, mas limpa, macia. Na cozinha havia um prato servido. Comida de verdade. Arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne, nada extravagante, tudo suficiente. Maria ficou parada, olhando. Come, Joaquim disse. Antes que esfrie. Ela sentou e comeu devagar, como se cada garfada precisasse pedir permissão ao corpo. As lágrimas caíam no prato sem que ela conseguisse controlar. Joaquim não comentou. Ficou em silêncio, respeitando aquele momento que não era sobre fome, era sobre dignidade devolvida. Depois, ele mostrou um quarto simples. É aqui que você e o Gabriel vão ficar. Cama com lençol limpo, cobertor grosso, uma janela pequena por onde entrava o vento da noite. Pode trancar se quiser, ele disse. Eu fico no outro quarto. Maria assentiu. Quando colocou Gabriel na cama e se deitou ao lado dele, sentiu algo estranho. O corpo relaxou sozinho. Um relaxamento que assustava, porque vinha acompanhado de uma pergunta perigosa. E se isso for temporário? Ela dormiu mesmo assim. Dormiu pesado. Dormiu como não dormia desde antes do casamento. No meio da noite acordou com um som distante. Vozes. Um cavalo. O coração disparou. Maria se sentou na cama, o ouvido atento. Passos no terreiro. Uma voz masculina que ela conhecia bem demais. Joaquim, a voz chamou. Sei que está acordado. Maria sentiu o sangue gelar. Era ele. O marido. Ela segurou Gabriel com força, o corpo tremendo inteiro. O medo voltou com a violência de quem nunca foi embora. Do lado de fora, Joaquim saiu para a varanda. Que negócio é esse de chamar homem na minha porta de madrugada? Ele respondeu firme. Tô procurando minha mulher, o homem disse. Soube que você anda dando abrigo para quem não te diz respeito. Aqui ninguém entra sem respeito, Joaquim respondeu. E ninguém leva ninguém à força. Ela é minha, o homem retrucou. E o filho também. Maria tapou a boca para não gritar. Mulher não é posse, Joaquim disse. E criança muito menos. Não se mete, o homem ameaçou, ou isso acaba mal. O silêncio que veio depois foi pesado como chumbo. Já acabou, Joaquim respondeu. Volta para onde veio.
Maria ouviu passos se afastando, o cavalo virar, a poeira sendo engolida pela noite. Mas ela sabia, aquilo não tinha acabado. Quando Joaquim bateu leve à porta do quarto, Maria já estava sentada, os olhos arregalados. Ele vai voltar, ela disse, a voz quebrada. Eu sei, Joaquim respondeu. E é por isso que amanhã a gente conversa sério. Sobre o quê? Ela perguntou, o medo e a esperança brigando no peito. Joaquim respirou fundo antes de responder. Sobre como te proteger de um jeito que ele não possa quebrar. Maria sentiu o chão sumir sob os pés. Proteção. Aquilo tinha um preço, e ela ainda não sabia se estava pronta para pagar. O amanhecer chegou sem pedir licença. Maria não tinha dormido mais. Ficou sentada na beira da cama, observando o peito de Gabriel subir e descer, como se aquele movimento simples fosse a única coisa que ainda mantinha o mundo no lugar. Cada ruído da fazenda fazia o corpo dela enrijecer. O medo tinha aprendido o caminho de volta. Quando saiu do quarto, Joaquim já estava de pé. Tinha selado o cavalo cedo e conversava baixo com um homem mais velho, rosto marcado de sol e tempo. Assim que a viu, o homem se afastou em silêncio. Quem era? Maria perguntou. Um vizinho, Joaquim respondeu. Pedi para ficar atento. Ela entendeu sem precisar de explicação. Sentaram à mesa. O café era simples, mas quente. Joaquim não começou a falar de imediato. Esperou Maria comer um pouco. Esperou a respiração dela desacelerar. Ele não vai desistir. Joaquim disse enfim. Homem assim não aceita perder controle. Maria apertou a caneca com as duas mãos. Ele já prometeu voltar, ela disse. Sempre promete. Joaquim assentiu. É por isso que preciso ser direto com você. Ele respirou fundo, como quem mede palavras que não podem ser recolhidas depois. Se você ficar aqui só como abrigo, ele pode tentar te tirar, alegar que é o marido, que tem direito. A lei, do jeito que é, nem sempre protege quem mais precisa. Maria sentiu o estômago embrulhar. Mas se você for minha esposa, Joaquim continuou, ninguém encosta em você, nem nele. O silêncio caiu pesado. Maria levantou os olhos devagar. Você está me pedindo em casamento? Perguntou, quase sem voz. Tô te oferecendo proteção, Joaquim respondeu com honestidade crua. E um lar, sem exigência, sem toque forçado, sem dívida escondida. Ela se levantou num impulso, começou a andar pela cozinha pequena. Eu não posso, disse. Não desse jeito, não por medo. Não é só medo, Joaquim disse. É sobrevivência. Maria parou. Virou-se. E o que eu devo em troca? Joaquim sustentou o olhar. Nada que você não queira dar. Nem hoje. Nem nunca. As palavras eram firmes, mas não pressionavam. Ainda assim, Maria sentiu o peso esmagador da escolha. Casar por proteção era repetir o passado? Ou era a única forma de não deixar o passado vencê-la de novo? E se eu disser não? Ela perguntou. Eu continuo te protegendo, Joaquim respondeu. Do jeito que der. Mas eu não posso prometer que vai ser suficiente. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se de novo, puxando Gabriel para mais perto. Ela pensou no estábulo frio, pensou na fome, pensou na voz do marido na noite escura, carregada de ameaça. Pensou no filho crescendo naquele ciclo. Eu não quero amor comprado, ela sussurrou. Nem eu, Joaquim respondeu. Por isso não tô comprando nada. Só tô abrindo uma porta. O barulho de um cavalo se aproximando cortou o momento. Os dois se levantaram ao mesmo tempo. Dois homens surgiram na entrada da fazenda. Um deles Maria reconheceu de longe. O marido. O outro, um tipo ainda mais duro, olhar de quem cobra favores com violência. Olha só, o marido disse alto, descendo do cavalo. Tá bem acomodada. Maria sentiu o corpo travar. Ela não quer falar com você, Joaquim disse, se colocando à frente. Não te perguntei nada, o homem respondeu. Vim buscar o que é meu. Ela não é sua, Joaquim disse, a voz baixa e perigosa. É minha mulher, o homem retrucou. E o moleque também. O outro homem deu um passo à frente. A gente resolve isso agora,
ou vai ficar feio. O coração de Maria batia tão forte que doía. Gabriel começou a chorar, sentindo o clima pesado. Joaquim não recuou. Vocês estão em terra minha, disse, e aqui ninguém leva ninguém à força. Então você vai bancar o herói? O marido riu. Por uma mulher quebrada, foi quando Maria falou. Chega. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu não volto, ela disse. Nunca mais. O homem a encarou, surpreso. Você não decide isso. Decido sim, ela respondeu, sentindo algo novo crescer por dentro. E se tentar me levar, eu grito, eu corro. Eu morro aqui, mas não volto. O silêncio que veio depois foi carregado de tensão. O segundo homem puxou o braço do marido. Não vale a pena hoje, murmurou. A gente volta. O marido cuspiu no chão. Isso não acabou, disse apontando para Maria. Você vai pagar por isso. Eles foram embora levantando poeira. Maria sentiu o corpo desabar por dentro. Se não fosse Joaquim segurando seu braço, teria caído. Agora você entende, ele disse baixo. Não é questão de querer ou não, é questão de tempo. Maria chorou ali mesmo, sem vergonha, sem força para esconder. Eu tenho medo, ela disse, mas eu tenho mais medo ainda de perder meu filho. Joaquim não respondeu de imediato, apenas esperou. Se eu aceitar, Maria começou, a voz falhando, não é promessa de amor. Eu sei, ele disse, é promessa de cuidado. Ela olhou para Gabriel, depois para Joaquim, depois para a porta, por onde o passado sempre tentava voltar. Então eu aceito, disse por fim. Não porque sou fraca, mas porque quero viver. Joaquim fechou os olhos por um instante, como quem agradece em silêncio. Ninguém vai te tirar daqui, ele disse. Eu prometo. Mas Maria sentiu. A escolha tinha sido feita, e escolhas assim sempre cobram seu preço. O dia do casamento amanheceu cinza, como se o céu soubesse que aquele não era um enlace comum. Não houve vestido branco, nem flores espalhadas pelo chão. Maria usava um vestido simples, emprestado pela mulher do vizinho. Estava limpo, passado com cuidado, mas carregava nos ombros o peso de todas as escolhas difíceis que a tinham levado até ali. Gabriel dormia no colo dela, alheio ao que estava prestes a acontecer. O juiz de paz chegou pouco antes do meio-dia, acompanhado de 2 testemunhas. Joaquim estava sério, postura firme, mas os olhos denunciavam algo novo, responsabilidade verdadeira. Não era orgulho, era compromisso. Quando o juiz começou a ler os termos, Maria sentiu o coração acelerar. Cada palavra soava definitiva. Casamento, união, proteção. A senhora aceita Joaquim Ferreira como seu legítimo esposo? O juiz perguntou. Maria olhou para Joaquim. Pela primeira vez não viu apenas um fazendeiro forte. Viu um homem que tinha escolhido ficar, que não tinha pedido nada em troca, que tinha colocado o próprio nome entre ela e o perigo. Aceito, disse com a voz trêmula, mas inteira. O senhor aceita, Maria. O juiz continuou. Aceito. Joaquim respondeu sem hesitar. O juiz fechou o livro com um estalo seco. Estão casados perante a lei. Não houve beijo. Joaquim apenas tocou o ombro de Maria, num gesto silencioso de respeito. Era um acordo feito com dignidade, não com posse, mas a paz durou pouco. O barulho de cavalos cortou o ar. 3 homens surgiram na entrada da fazenda. À frente, o marido. Não deu tempo nem de esfriar a tinta. Ele gritou, descendo do cavalo. Achou mesmo que isso ia me parar? O juiz empalideceu. As testemunhas recuaram. Joaquim deu um passo à frente, tirou do bolso o documento ainda fresco, com selo e assinatura. Ela é minha esposa, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Qualquer tentativa de levá-la agora é crime. O homem riu, mas havia tensão no riso. Crime para quem? Para você? Deu mais um passo. Maria sentiu o velho medo subir, mas algo tinha mudado. Ela não estava mais sozinha. Não chega mais perto, Joaquim avisou. Ou não sai daqui andando. Os homens se entreolharam. Um deles murmurou algo sobre juiz, papel, testemunha. O marido cuspiu no chão.
os olhos queimando de ódio. Isso não acaba aqui, disse antes de montar e ir embora. O silêncio que ficou depois era pesado, mas diferente. Pela primeira vez, Maria sentiu que o passado tinha batido e encontrado a porta trancada. Naquela noite, a casa estava quieta. Maria colocou Gabriel para dormir no quarto que agora era deles. Joaquim ficou na sala respeitando o espaço. Não houve aproximação forçada, nem cobrança. Horas depois, Maria apareceu à porta. Você pode entrar, disse. Só fica aqui. Joaquim sentou-se na cadeira perto da cama em silêncio. Obrigada, Maria sussurrou, por não me tratar como coisa. Ele baixou a cabeça. Obrigado você, respondeu, por confiar. Os dias viraram semanas. O perigo foi se afastando. O marido nunca mais voltou. A lei daquela vez tinha funcionado, e algo inesperado começou a crescer. Maria passou a rir de novo. Um riso tímido no começo, depois mais solto. Joaquim passou a voltar do campo com pressa de chegar em casa. Gabriel deu os primeiros passos chamando pai, sem saber o peso da palavra. Não houve uma cena mágica em que o amor apareceu de repente. Ele nasceu pequeno, num café deixado quente, num cobertor ajeitado nos ombros, num olhar trocado quando o dia tinha sido pesado demais. Até que, numa noite comum, Maria disse: Eu não me sinto mais em dívida. Joaquim respondeu: Eu não me sinto mais sozinho. Foi ali que os dois entenderam. O que começou como abrigo virou escolha. O que nasceu do medo virou lar. O que era sobrevivência virou amor. Anos depois, quando perguntavam a Maria como tudo começou, ela sempre dizia a mesma coisa. Eu achei que Deus tinha me abandonado quando fui largada num estábulo, mas era só Ele me guiando até a porta certa. E Joaquim, olhando a casa cheia, completava em silêncio. Às vezes, a maior bênção chega disfarçada de necessidade, e só quem abre a porta descobre.